Olá pessoal, meu nome é Felipe Assensi, eu sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. E nesse mês de outubro de 2024, nós recebemos, né, uma notícia da CAPES, que é a instituição que regula, digamos assim, e avalia os mestrados e doutorados no Brasil, sobre um eventual fim do Qualis Periódicos. E foi aquela comoção, eu, pelo fato de mentorar pessoas de todas as áreas do conhecimento no Brasil, inclusive pessoas que têm muita influência aí nas políticas educacionais e científicas brasileiras, veio, né, aquela enxurrada de pessoas me perguntando, pedindo parecer, pedindo para eu me pronunciar, para eu dizer se é o fim mesmo, se não é o fim. E eu comecei a ver também algumas pessoas recebendo muita fake news sobre esse assunto, muito alarmismo, né? E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para deixar as coisas bem claras em relação ao que já é definitivo e também deixar as coisas claras em relação ao que ainda está em aberto. E aí eu também gostaria de compartilhar contigo, com base na minha experiência de muito tempo, como mentor, como professor de mestrado, doutorado, como orientador, como alguém que já ocupou diversos cargos de gestão universitária, o que que eu imagino que você vai acontecer e que você precisa ficar bem atento, tá? Então, eu quero te mostrar primeiro justamente o documento da CAPES que anunciou o suposto fim do Qualis Periódicos, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para que você possa acompanhar comigo. Eu te peço máxima atenção, tá? Porque a gente tem que ter muita responsabilidade e muita gente está sendo mal informada sobre o assunto, inclusive pessoas que hoje ocupam posição de destaque em mestrados e doutorados estão falando besteira por aí. Me perdoe a palavra. Olha só, o documento mais atual que nós temos hoje é esse, tá? É o Ofício Circular 46 de 2024 da DAV-CAPES, ok? E aí, eu vou, né? O documento está aqui, é um documento de 3 páginas, tá? E eu vou pular para o item que mais nos interessa, que é o item 2 e que ele diz mudanças para o ciclo avaliativo 25-28, tá? Por quê? Porque a avaliação dos programas de mestrado e doutorado no Brasil é uma avaliação quadrienal. E agora, em 2024, estamos encerrando o quadriênio, e 2025 vai iniciar um novo quadriênio. E aí é muito comum que haja mudança de critério, mudança de forma de avaliar a cada quadriênio. Às vezes as mudanças vêm até no meio do quadriênio, e isso foi uma das. Aliás, foi não, tem sido uma das grandes críticas à CAPES, né, de mudar as regras do jogo no meio. Vamos ler juntos aqui o que está estabelecendo, tá? É, os parâmetros comuns da avaliação, tais como os documentos diários e as fichas de avaliação do ciclo 2025 e 2028, devem ser publicados em março de 2025. Ou seja, nada definitivo. O regramento da avaliação dos programas vem em março de 2025, tá? Porém, foi antecipado, né, aqui nesse documento, alguma definição. Olha só. Algumas definições foram consensuadas, né? Na verdade, era consensuadas pelas áreas de avaliação e debatidas no CTC, né, que é o órgão responsável na CAPES pela palavra final nas avaliações. E aí, eles sumarizam nesse ofício circular as principais decisões. Olha só. A. Metodologia de avaliação. Necessidade de indicação na ficha pelas áreas da metodologia que será adotada para avaliar os indicadores qualitativos e quantitativos. Isso tem impacto. Você vai ver lá na frente, na linha D. Segundo, impacto. Foram debatidos os parâmetros comuns sobre como as áreas devem avaliar os casos de impacto resultantes das ações dos PPGs. Ok. C. Excelência na pós-graduação. Sugestões de outras dimensões, além da internacionalização, comuns a serem consideradas na atribuição de notas 6 e 7. Até aí, ok. O problema é a linha D. Eu vou até dar um zoom aqui, presta atenção aqui comigo.
tá? Não dispersa, não. Fica aqui comigo. Vamos ler juntos, para não ser nada interpretativo. Olha só. Para o quadriênio 2025-2028, uma das etapas de avaliação dos programas de pós-graduação que classifica os veículos de publicação de artigos, são os quales periódicos, né? É o quales periódico, terá uma nova sistemática denominada classificação de artigos. Primeira observação que eu te faço sobre isso aqui. O quales periódicos, como eu já digo há muito tempo aqui na internet, há muito tempo nas minhas mentorias, ele é um instrumento somente para avaliação de programas de mestrado e doutorado, tá? Então, essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, o quais periódicos tem o foco no periódico, obviamente, na revista, né? Então, por exemplo, Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Internacional de Educação. Estou falando nomes aleatórios, tá? Então, o foco é na revista. Todos os artigos publicados naquela revista terão, portanto, na lógica do Qualis Periódicos, o mesmo Qualis. O que está aqui está dizendo diferente. Olha só, novamente, ó, terá uma nova sistemática denominada classificação de artigos. Classificação de artigos. Se você é familiarizado com o Qualis Eventos e com o Qualis Artístico, você sabe que já era assim no Qualis Eventos e no Qualis Artístico. Depois que eu te mostrar aqui o texto, eu vou te falar qual é o meu prognóstico sobre isso, tá? Vamos lá. O principal conceito dessa mudança consiste em focar na classificação do artigo e não do veículo. Então, as revistas não vão ser mais avaliadas. O que vai ser avaliado? O artigo, onde ele é publicado. Nessa abordagem, os veículos não serão mais classificados com os extratos qualis. Acaba os extratos qualis A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Estão previstos, ele simplesmente fala que acabou o qualis, mas ele não substitui. Olha o que ele vai dizer em substituição. Estão previstos três procedimentos de classificação dos artigos. As áreas têm autonomia para utilizar qualquer procedimento e suas combinações. Então, o que está dizendo aqui? As áreas da CAPES, por exemplo, área de enfermagem, área da medicina, área do direito, área das engenharias, área interdisciplinar. As áreas vão estabelecer o procedimento de avaliação dos artigos, não mais das revistas. Tá claro? E esse procedimento pode ser um dos três, que eu vou ler aqui, ou pode ser combinação, as áreas é que vão decidir, tá? Vamos ler aqui o procedimento um, o procedimento 2, o procedimento 3, e você vai, já vou te dizer qual é a minha preocupação. Procedimento um: classificação do artigo pelos indicadores bibliométricos do periódico. Metodologia estatística que preserva os preceitos da metodologia atual. Ou seja, o procedimento um, apesar dele não ser oficialmente chamado de qualis periódicos, ele se apropria da lógica atual do qualis periódicos. Ok? Procedimento 2, classificação. Aliás, o procedimento um, lembre-se, ele se apropria da lógica, mas ele avalia o artigo. Tá? Vamos lá. Procedimento 2, classificação do artigo por indicadores bibliométricos diretos do artigo. Índice, citação e altimetria para análise quantitativa e classificação do artigo por critérios qualitativos do veículo, critério de indexação, valorização de periódicos nacionais, acesso aberto, entre outros, cujos fatores e metodologias serão divulgados pelas áreas de avaliação. O cheiro desse procedimento 2 é um mix, né? Uma mistura do atual, quais periódicos, com a lógica do fator de impacto, que é o jogo internacional. Atualmente, nós temos dois jogos de avaliação de revista: o jogo nacional e o jogo internacional. Nacional, quais periódicos, internacional, fator de impacto. Esse procedimento 2 tem cheiro dos dois, só que ele está olhando para o artigo, ok? Agora vamos lá para o procedimento 3. Análise qualitativa de artigos, baseada em fatores e metodologias definidos pela área, que pode abarcar uma análise de pertinência temática, avanço conceitual proveniente do trabalho, dentre outros. Isso tem cheiro de quê? Responde para mim.
subjetividade. E aí esse 3 me preocupa. Por quê? Você sabe, você que tem alguma trajetória mais substantiva no mundo acadêmico, que muitas das vezes os critérios, por mais que eles sejam objetivamente estabelecidos, eles são subjetivamente apropriados. Então me diga, o que é pertinência temática na prática? Como que você pode dizer que um artigo na prática tem pertinência temática? Como que um artigo na prática tem avanço conceitual? E dentre outros, lembre-se, as áreas podem estabelecer outros critérios. Esse terceiro critério me preocupa, porque nós já tivemos na história da pós-graduação brasileira um império muito grande do subjetivismo e muitas injustiças foram feitas. Pessoas que deveriam, e instituições e revistas e tudo mais, que deveriam ser melhor avaliadas não foram, e o inverso também é verdadeiro. Então, me preocupa muito esse terceiro. Ou seja, o que que nós temos? O procedimento, todos os procedimentos olhando para artigo. Só que alguns mais objetivos e outros menos objetivos. Em todas as situações, a lógica do qualis periódicos pode até permanecer no um em parte do 2. Porém, o 3 é um perigo, na minha visão. Eu não gostaria de ser avaliado pelo 3, porque dependendo do avaliador, o resultado pode ser bem diferente, né? Pode ser bem diferente. Há um espaço para o subjetivismo que todas as vezes que ele aconteceu nas avaliações de programas, publicações, revistas, ele não foi bom, tampouco justo. Então, veja o seguinte, ó, aí vem o 3. Reitero que a CAPES publicará no próximo quadriênio, além das fichas de avaliação de documento diário, o detalhamento das mudanças. O que que vai acontecer agora nesse final de ano? As áreas vão ter que se movimentar, e no início de 2025 também, porque a promessa é que em março isso tudo seja publicado. É óbvio que você que me acompanha vai saber em primeira mão, né? Agora, preste atenção aqui. Preste atenção, porque agora eu vou te dar uma análise do que eu imagino que vai acontecer e de coisas que você precisa se ligar. Primeiro, é muito importante você entender que tudo pode mudar. Isso é um ofício circular. A gente sabe que essa decisão da CAPES não agradou muitas pessoas. E te digo, quem é que mais ficou chateado com essa decisão da CAPES? Os editores de revistas bem avaliadas. Os editores de revistas A1, A2. É óbvio que não estou generalizando, tem editores que viram com bons olhos. Mas, pela minha rede aqui de relacionamento, né, e as enquetes que eu fiz com as pessoas que eu mentoro, essa não foi uma decisão bem recebida pelos editores de revistas tops. Por quê? Porque eles tiveram um trabalho enorme para virarem tops e agora esse trabalho ele não vai ser considerado necessariamente, segundo o argumento deles, para avaliação. Sem contar que alguns alegam para mim que eles perderam um pouco o poder, né? Porque afinal a revista deles não vai ter mais quadros, né? Uma outra coisa muito importante é que esse ofício circular nada fala do qualis eventos e do qualis artístico, tá? Que são coisas que foram criadas há muitos anos e eu, quando vi essa criação, eu já falei na mesma época que eles iam nascer meio que, né, sem aplicabilidade. Por quê? Porque a CAPES queria avaliar os eventos e avaliar as obras de arte individualmente. E aí tem um problema logístico. Quantos eventos acontecem no país? Desde mesas redondas de uma tarde até congressos de 5, 6 dias. Quantas obras de arte, né? Então, ele já nasceu meio que morto. E foi o que aconteceu, né? Assim, as iniciativas de avaliação de eventos e de obras artísticas foram pífias, né? Pequenas, às vezes de uma área só específica, não foram orgânicas para toda a CAPES, tá? Isso é um perigo, porque os artigos, lembra? Se a mudança vai ser para analisar artigos, qual é o problema? É que a gente não vai ter mais uma área analisando, por exemplo, 3.000 periódicos. Quantos artigos são publicados numa área do conhecimento por ano? Chuta aí. 10.000, 20.000, 30.000? Então, não vai ser.
algo fácil do ponto de vista logístico. E talvez essa avaliação de artigos tenha o mesmo destino da avaliação de eventos e da avaliação de obras artísticas, se ela vingar. Eu também não acho que vai ser simples. Saiu o ofício circular agora em outubro, então os setores do mundo acadêmico que não se agradaram com esse ofício, eles vão fazer a sua contra reforma, vamos dizer assim, né? Vão querer, obviamente, influenciar nesse processo decisório da CAPES até março de 2025. Então, não acho que vai ser simples. Vamos agora avaliar os artigos e está tudo certo. Principalmente os editores de revista, que classicamente tiveram influência na CAPES, né, em termos históricos, sabe? E que agora, aparentemente, vamos ver como é que vai ser. Não acho que é tão fácil assim acabar com qualis periódicos. Claro que ele pode acabar, e tudo indica que ele vai acabar. Não vai ser fácil. É, eu acho que se em 2025 a sua área do conhecimento, aí cada um é de uma área do conhecimento, né? Eu estou em três áreas diferentes. Mas se a sua área do conhecimento decidir pelo procedimento 3, que é o subjetivismo, eu acho que a gente tem um regresso muito grande no país do ponto de vista de isenção da avaliação das pessoas, e da sua produtividade na CAPES, né? Não estou dizendo que vai haver manipulação ou que vai haver esse subjetivismo na prática. Porém, infelizmente, ele já aconteceu em outros momentos, né? Na verdade, quando eu vejo esse ofício circular, eu fico me perguntando por que que a CAPES não usou simplesmente o fator de impacto. Por que que ela não usou o fator de impacto? Pensa comigo. É o jogo internacional. É o jogo que muitos acadêmicos jogam, como eu e tantos outros que têm carreiras internacionais. Por que que ela simplesmente não adotou o fator de impacto, que é o jogo que o mundo joga? Fica essa minha pergunta. Para que que ela adotou três procedimentos e por que que não foi só o fator de impacto? Para que dar essa autonomia tão grande para as áreas decidirem, inclusive, adotarem procedimentos subjetivos, né? Então, são reflexões que eu te faço nesse momento com muita transparência, sem alarmismo, sem fake news, são reflexões e que eu vou compartilhar contigo conforme essas atualizações vierem sobre os seus próximos passos de escrita acadêmica e de publicação, de estratégia de publicação, né? E o melhor lugar para você estar atualizado é aqui comigo, tá? Inclusive, antes de eu encerrar, eu quero te fazer um convite, porque se você assistiu esse vídeo até o final, certamente você é uma pessoa que está comprometida com a sua carreira acadêmica e com as suas estratégias de publicação. E, como eu te falei, é muito importante você saber jogar o jogo da escrita acadêmica internacional. E te digo mais, quem sabe jogar o jogo internacional de escrita acadêmica, a despeito de alguma mudança nacional, a pessoa permanece inabalável nas suas estratégias de publicação. E hoje muitos ficam ao sabor dessas mudanças nacionais e não sabem jogar um jogo estável de escrita acadêmica. E se você quer jogar esse jogo estável de escrita acadêmica, né, a prova de mudanças nacionais, você tem uma oportunidade agora. Eu quero te convidar para a minha certificação internacional de artigos científicos, essa certificação que tem o selo da Pembroke Collins, a Science Tech americana, que hoje tem mais de 30 mil clientes ao redor do mundo, e você tem a chance de sair daqui com um certificado americano, com as estratégias mais atuais de concepção e estruturação de artigos científicos, com alta chance de publicação. Para você ter ideia, olha só o que que você vai aprender. O que que é, o que não é um artigo científico, muita gente não sabe. Promessas de artigos científicos, tem gente que começa a escrever artigo científico, não tem nem a promessa do artigo, não sabe nem o que vai ser pago com o artigo. Modalidade de artigos científicos, muitos talvez achem que artigo científico é somente artigo de comunicação de pesquisa, ou seja, introdução, materiais e métodos, resultado, discussão e conclusão, mas na verdade você tem diversos outros artigos, como artigo teórico, ensaio, relato de experiência, resenhas, e muitos perdem oportunidades acadêmicas porque não sabem escrever esses outros artigos ou usam a estrutura de comunicação de pesquisa nesses outros artigos e não dá certo.
Você vai aprender, então, todas as estruturas de artigos científicos, para você simplesmente aplicar e ter um currículo diversificado, que é isso que eu ensino para os meus mentorados de 40 países diferentes. Você vai aprender sequência de artigo, como orquestrar uma sequência de artigos, de modo que, sabe aquele ditado, né? Aliás, não é só um ditado, né? É algo que a gente aprende na matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui é diferente. A ordem dos fatores altera o produto. Então, dependendo da sequência que você fizer de artigos, isso altera. Você vai aprender, inclusive, funil de artigos. Funil de artigos. Como que um artigo te ajuda a escrever o artigo seguinte? Isso é técnica de escrita acadêmica puríssima, que não tem em livro. Que não tem em livro. Ah, como escrever uma tese, como escrever artigo científico. Não tem. Essa é uma certificação internacional que vale ouro, não só para o seu currículo, mas para a sua qualidade de vida. E você ainda vai aprender nessa certificação uso de inteligência artificial com integridade. E eu posso te dizer que essa é uma das minhas partes preferidas da certificação. Como que você usa com integridade a IA e sai na frente? Hoje a gente tem duas pessoas no mundo acadêmico, as que estão na frente com a IA e as que veem a oportunidade comendo poeira, que são as que não usam a IA. E quem não usa a IA ainda dá tempo de usar, ainda dá tempo de você sair na frente, porque poucas pessoas dominam. Então você ainda pode ser aquela pessoa que está na frente. Daqui a um tempo, não. Foi o mesmo que aconteceu com a internet na década de 90. Quem se recusou a usar a internet comeu poeira. Então, eu, como uma pessoa que deseja o seu bem, eu quero te recomendar fortemente que você não encerre esse vídeo sem olhar aqui em algum lugar e começar agora a certificação internacional de artigos científicos. Você ainda recebe bônus, recebe pack de treinamentos, recebe um monte de coisa para você simplesmente voar. E aí, o que vai acontecer em março de 2025 ou em março de 2028, pouco importa, porque você está preparado com as melhores estratégias de escrita acadêmica, de artigos com alta chance de publicação. Então, não encerra sem antes garantir a sua participação na certificação internacional de artigos científicos e eu te mantenho informado dos próximos passos do fim do Qualis. Será que vai ser o fim mesmo? Acho que é muito cedo para a gente falar isso. Cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau.